Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h01. Repita. 7:01. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é terça-feira, 24 de novembro de 2020. Vivemos a primavera brasileira em São José dos Campos, 19 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram ontem a Operação Enterprise, considerada a maior ação do ano no combate à lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. Foram apreendidos aproximadamente 400 milhões de reais em bens do narcotráfico e também em aeronaves, imóveis e veículos de luxo. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Vacina do Butantan chega à fase final e resultados devem sair na primeira semana de dezembro. Jacareí fecha parceria para criar primeiro polo de inovação automotiva do Vale do Paraíba. Polícia Federal cumpre mais de 200 mandados de investigação contra tráfico de drogas. Reforço da Polícia Militar chega a Ubatuba em dezembro para a Operação Verão. São José dos Campos lança edital para decoração de Natal em praças. MEC vai receber denúncias de recusa de matrículas após decreto sobre educação especial. Prefeitura abre consulta pública do Plano Diretor de Turismo de São Sebastião. Basquete masculino do Brasil tem sequência das eliminatórias da Copa América. Manchetes de Alexandre Garcia. No encontro de hoje eu vou falar sobre um advogado de Santa Catarina que pediu na justiça a indenização de 6 trilhões de reais para a China pagar ao Brasil os prejuízos do coronavírus. Vou falar também sobre a derrubada no Supremo de foro privilegiado de chefe de polícia, de procurador, de advogado público, de estados que puseram isso na Constituição. E também o lockdown, que não dá certo, protesto contra ele na Europa e a Argentina cada vez com mais mortos, já supera o Brasil, que está perdendo posição. O Brasil agora já é 7º e continua a cair, porque a média de mortes no Brasil já está despencando. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. 7h05. Repita. 7h05. O governo de São Paulo e o Instituto Butantan confirmaram ontem que o estudo clínico da Coronavac chegou à fase final e os resultados sairão já na primeira semana de dezembro. A previsão é que 46 milhões de doses estejam disponíveis no Brasil até janeiro de 2021. Isso será possível porque o estudo clínico alcançou o patamar necessário para a abertura da pesquisa e análise da eficácia da vacina. Até o momento, 74 voluntários se infectaram, número superior ao mínimo requerido para esta etapa, que previa ao menos 61 participantes contaminados. Os resultados serão enviados pelo Comitê Internacional Independente na primeira semana de dezembro para que a Anvisa analise o relatório para a verificação da vacina desenvolvida pelo Butantan em parceria com a biofarmacêutica Sinovac. Os testes no Brasil estão sendo coordenados desde julho pelo Butantan em 16 centros de pesquisa científica espalhados em 7 estados brasileiros e no Distrito Federal. Na última semana, o primeiro lote com 120 mil doses chegou a São Paulo, tornando o Brasil o primeiro país da América Latina a receber uma vacina contra o coronavírus. A expectativa do governo do estado é que o Butantan obtenha a aprovação da Anvisa ao imunizante até janeiro de 2021.
A Prefeitura de Jacareí assinou na última semana com a Caoa Sherry e com o Parque Tecnológico de São José dos Campos um termo de parceria para o desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Tecnológico, CDT, automotivo de Jacareí. Ele será voltado para o desenvolvimento de novas tecnologias e formação de empreendedores na cadeia produtiva do setor. O CDT será o primeiro centro dedicado à inovação voltado ao segmento automotivo da região do Vale do Paraíba. Segundo o acordo firmado entre as partes, o objetivo do centro é promover um ambiente de inovação, fomentando o desenvolvimento de tecnologias a serem utilizadas pela Caoa Sherry e demais empresas do setor automotivo. As atividades do CDT terão início em janeiro de 2021, com a realização de cursos e workshops de acordo com as demandas e perspectivas para o setor automotivo. O Senai Santos Dumont está com inscrições abertas para cursos técnicos em São José dos Campos. Os cursos são oferecidos gratuitamente e desenvolvidos em diversas áreas industriais, como mecânica e eletrônica. O período de inscrição para o técnico diurno e noturno vão até o próximo dia 30. Mais informações podem ser conferidas no site sãojosedoscampos.sp.senai.br. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, já tem pontos de lentidão no sentido São Paulo. A gente tem trânsito lento agora no quilômetro 208, na pista expressa, na altura de Guarulhos, e um pouco mais à frente, no 222 e também no 229, já aí na pista marginal, mas também na altura de Guarulhos. Todos os pontos aí por causa do excesso de veículos. A rodovia Ailton Senna também já tem trânsito lento agora no sentido capital. Essa lentidão vai do quilômetro 25 até o quilômetro 16, até praticamente a chegada de São Paulo, também por causa do excesso de veículos nesta manhã de terça-feira. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui na região do Vale do Paraíba, segue com trânsito fluindo bem, tanto no sentido interior quanto no sentido capital. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ambas têm situação bastante interessante, para dizer o mínimo. No trecho de Planalto, a gente tem tempo bom, tem sol, motorista faz uma viagem bastante tranquila, mas já a partir do trecho de Serra e no litoral norte, a gente tem tempo nublado, fechado, tem alguns pontos com neblina e tem até pistas molhadas, principalmente ali naquele trecho entre Ubatuba e Caraguatatuba. A rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, tem as mesmas condições aí das rodovias Oswaldo Cruz e rodovia dos Tamoios, tirando só essa parte aí das pistas molhadas, mas tem tempo nublado, tem alguns trechos com neblina e trânsito livre neste momento. 7h09. Repita. 7:09. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h13. Repita. 7h13. Uma nota técnica assinada por pesquisadores brasileiros de 6 universidades públicas e divulgada ontem aponta que o Brasil está vivendo o início de uma segunda onda da Covid-19. O grupo também elencou recomendações para diminuir o impacto do crescimento dos casos e mortes pela doença no país. Os pesquisadores apontam pelo menos 3 pontos importantes para o crescimento dos casos de coronavírus, sendo o primeiro a falta de testagem sistemática com rastreamento de casos. O segundo, a falta de políticas centralizadas e coordenadas. E o terceiro, o afrouxamento do isolamento social. Para os cientistas, também a ausência de campanhas de esclarecimento e uma falsa sensação de segurança disseminada na população. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, disse pela primeira vez em sua conta no Twitter que recomenda que seja feito o que precisa ser feito em relação aos protocolos iniciais da transição para o governo de Joe Biden. Ontem, de acordo com a publicação de Trump, a Agência Federal Americana, responsável pela transição, informou em uma carta à equipe de Joe Biden, presidente eleito, que poderia iniciar formalmente a transição de governos.
A Polícia Federal cumpriu ontem 217 mandados judiciais, sendo 66 de prisão e 151 de busca e apreensão em uma operação contra tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Os mandados foram cumpridos em cidades do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Bahia e Pernambuco. Segundo a Receita Federal, 8 mandados também foram cumpridos na Espanha, Colômbia, Portugal e Emirados Árabes Unidos. A ação foi batizada de Enterprise e 400 milhões de reais em bens dos investigados foram sequestrados por determinação da Justiça. A operação é considerada a maior do ano no combate à lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e uma das maiores da história na apreensão de cocaína nos portos brasileiros. A Polícia Militar prendeu ontem 4 homens após roubarem um supermercado em Taubaté. O carro utilizado tinha sido roubado em São José dos Campos. Após anunciarem o roubo ao supermercado em Taubaté, a Polícia Militar foi acionada e conseguiu deter 2 indivíduos ainda no supermercado. Porém, os outros 2 conseguiram fugir. Após o automóvel passar em São José dos Campos por um radar inteligente, a equipe do Águia 16, que tem o Major Siqueira como comandante, decolou para tentar localizá-lo. Uma viatura da Polícia Militar anunciou na rede de rádio que tinha visualizado o veículo e estava acompanhando próximo ao bairro São Francisco pela via Cambuí. Os indivíduos colidiram em outro veículo e iniciaram a fuga a pé, pulando os muros das residências próximas. Porém, a ação foi observada pela equipe do Águia e identificou a casa utilizada como esconderijo e retransmitiu aos demais policiais. O cerco policial foi realizado e culminou com a detenção dos outros 2 indivíduos. Um ônibus do transporte público de São José dos Campos foi incendiado na tarde de ontem na Ponte Maria Peregrina, na zona norte da cidade. A ação teria sido em protesto contra uma ação da Polícia Militar no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando a equipe chegou, o coletivo já havia sido consumido pelas chamas. Ninguém ficou ferido. Um motoboy de 22 anos morreu em um acidente na Dutra, em São José dos Campos, na tarde de ontem. A colisão envolveu uma carreta e um carro que pegou fogo junto com a motocicleta. Por causa do acidente, a pista sentido Rio de Janeiro foi totalmente interditada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motociclista estaria trafegando na contramão e o carro envolvido no acidente estava parado no acostamento devido a uma pane mecânica. O motoboy teria se desequilibrado e bateu de frente com a carreta. Com o impacto, a motocicleta foi arremessada e colidiu contra o carro. Os 2 veículos pegaram fogo e o motoboy morreu no local. O motorista do carro não estava dentro do veículo no momento do acidente e não se feriu, assim como o caminhoneiro. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta terça-feira o dia será com variação de nebulosidade, mas com algumas aberturas de sol e uma pequena chance de pancadas de chuva a partir da tarde em áreas próximas à Serra da Mantiqueira. As temperaturas máximas estarão em gradativa elevação. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ser de 28 graus. Em Aparecida do Norte, pode chegar a 30 graus. Neste momento, temos 21 graus. 7h18. Repita. 7h18. Jornal da Manhã, edição regional. Oferecimento T-Line Jeep, São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h21. Repita. 7h21. Jovem Pan e a retomada econômica. Caminhos para a economia brasileira sair da crise. Muito bem, hoje recebendo aqui a presença do gerente-geral da Austin Group, Rogério Mota. Ele vai falar sobre o setor do automotivo. E também aqui conosco o empresário Danilo Magri, que é o diretor da LogMag e presidente do Grupo IGL. Jovens empresários, empreendedores e líderes que comandam aí a retomada econômica. Bom dia, Danilo. Tudo bem com você? Bom dia, Rogério. Sejam bem-vindos aí ao microfone do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Muito bom dia, Clemente. Obrigado, Rádio Jovem Pan, pelo convite.
Espero aí poder contribuir um pouco aí sobre o setor automotivo. Com certeza, viu? Grandes marcas, né, o Danilo? Com certeza, o setor importante também para a gente fazer a nossa série da retomada econômica, Clemente. Ô Rogério, vamos começar com você aqui. Fala pra gente sobre a história também, as atividades da Austin. Vocês hoje, parece que, eu acompanhei já no início do ano passado, parece, se não me engano, sobre os carros elétricos, carros de luxo elétricos já, em exposição aqui em São José dos Campos, é muito bacana. E vocês já estão aqui instalados aqui há um bom tempo já, com várias marcas também, né? Sim, o Grupo Austin, ele em 2021 completa 20 anos de história, né? A gente nasce ali, o Austin nasce do leste em alemão, quando a gente monta a primeira concessionária BMW na zona leste de São Paulo. Então, leste em alemão significa Austin, é o nome Austin, né? Tá. E a gente começa com concessionária Austin BMW. é leste em alemão? É leste em alemão. Tá. A gente começa com concessionária BMW, né? Sempre atuando no segmento premium. E aí, nesses anos de história aí, hoje nós participamos com praticamente 10% do emplacamento da BMW do Brasil, que é uma grande participação. 10%? A gente é concessionária BMW em São Paulo, na zona leste-oeste, São José dos Campos e Santos. Agora, em 2020, nós também tivemos a felicidade lá de entrar com Santos também, BMW. Também representamos a marca Jaguar Land Rover aqui em São José. Sim. Drive. Aliás, eu vi o Jaguar lá no Parque Tecnológico. O Jaguar é totalmente elétrico. Eu fui nesse evento do Parque Tecnológico, né, com o pessoal da Bravei. Sim. A gente tem lá o iPace, que é um Jaguar totalmente elétrico, autonomia de até 400 km. Um mercado que cresce. É lindo, o carro é barato, né? Clemente, depende do ponto de vista, depende da conta bancária. Ele até parou. Tem uma economia gerada aí também de não colocar combustível no carro, né? E vocês aí, aqui em São José, tem a Land Rover, a Jaguar e também a BM, é isso, né? Isso mesmo. Aqui em São José a gente tem BMW Autos e BMW Motorrad, que são motos, né? A gente tem a Jaguar Land Rover no Colinas e também a Triumph, né? Que é uma marca de motocicletas inglesa. Ah, tá. E em São Paulo? Em São Paulo nós temos BMW e Jeep. Além dos negócios concessionárias, né? Hoje ampliando a mobilidade, né? Tá atuando na mobilidade, a gente também tem a Austin Seguros. Temos a Austin Fleet, atuando no segmento de locação de veículos, que cresce a cada ano, né? E aí já incluímos esse ano o veículo por assinatura, né? Em que ao invés de você comprar o veículo, é muito parecido com o modelo do leasing operacional que tem nos Estados Unidos, que tem na Europa, né? Então, ao invés de você colocar o dinheiro, você vai fazer a assinatura do veículo, onde já está incluso todos os impostos, todas as despesas com manutenção, toda a despesa com seguro, né? E não tem que dispensar aquele capital para poder possuir o veículo. Ou seja, ele sabe quanto ele gasta por mês com o carro. É isso aí, ele pode fazer uma assinatura de um BMW ali, com um investimento mensal, uma assinatura mensal, onde ele não vai ter depreciação, não vai se preocupar com o investimento de colocar um dinheiro naquele carro, pode operar aquilo na empresa e ainda, para empresas que têm lucro real, ainda pode aproveitar parte disso como redução de impostos, né? Interessante, né? Isso é bem interessante. A gente geralmente fala, né? Nos Estados Unidos eles trocam de carro por conta do leasing, então já está chegando no Brasil produtos aí financeiros parecidos com o que nós temos lá. Aliás, isso aconteceu há pouco tempo, né, na Austin, né? A questão de alguns meses, isso já está vindo. O veículo por assinatura, nós lançamos esse ano, o veículo por assinatura. A Austin Fleet ela foi aberta em outubro de 2019, pensando nessa tendência de mercado do setor de locações cada vez crescente. E ele começa pensando, a gente cria a Austin Fleet pensando em atender uma demanda de mercado na parte de empresas, na parte corporativa. Só que depois a gente acaba vendo que existe esse segmento de empresas, mas também existe esse outro segmento de veículos por assinatura que cresce a cada dia para atender pessoas físicas. Então, hoje, no showroom, você pode comprar um carro varejo, você pode comprar um carro de venda direta, uma venda corporativa, você pode fazer a locação de um veículo como pessoa jurídica ou como pessoa física, e aí tem os planos aí a partir de 12 meses, né? E estudamos aí algumas novidades aí para 2021. Quem sabe aí tem... Quer falar já ou não? Olha, pode ser que em 2021 você possa alocar aí um veículo seminovo por um final de semana. Eu quero ir com a minha esposa para Campos do Jordão, eu quero com a minha esposa viajar para o litoral, então talvez a gente pode ter aí um conversível, ter algum outro veículo aí, mas é ainda um projeto piloto. Isso é bem interessante, né? Porque você vê os aplicativos fazendo isso. E por que não a própria marca, a própria indústria, o próprio distribuidor não pode oferecer serviços de compartilhamento? Mas qualquer veículo, seria uma BM, seria o Jaguar? Isso, seria nessa linha premium, né? Então...
com as marcas que nós representamos. Clemente já ficou interessado, você sentiu, né? Rogério, posso te pedir uma gentileza? Chega um pouquinho mais perto do microfone pra gente, por gentileza. Lá. Estamos ao vivo, é assim que as coisas acontecem aqui no estúdio, né? Parte do jogo também. Exato. Rogério, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. A gente percebe hoje uma movimentação muito grande, até por conta da Tesla, que realmente tem resultados muito bons, mas você acredita sinceramente que o futuro dos veículos vai ser essa questão elétrica? Ou você acha que existe alguma possibilidade de surgir alguma outra ideia, como já tem alguns testes com carros movidos a hidrogênio, enfim? Você acredita que realmente vamos ter um futuro de carros elétricos? Eloy, se a gente pega hoje nas nossas oficinas em 2012, 2013, todos os veículos nas marcas premium eram com motores aspirados. Hoje, todos os veículos que estão em revisão nas nossas oficinas em 2020, acho que posso dizer que desde 2016 são motores turbo, são motores sobrealimentados, extremamente econômicos e menores. Já agora em 2020, nas vendas, algumas marcas premium tem em torno de 80% das vendas em veículos híbridos. E aí ele passa por uma evolução. Antes os híbridos eram só híbridos com vamos dizer que o alternador carregava uma bateria de lítio que dava uma sobrecarga para o motor elétrico. Hoje já tem os híbridos PHEV. O que são esses PHEV? São veículos híbridos que são carregados com plug-in, com a energia elétrica da tomada. O famoso espeta na tomada à noite. E aí esses veículos hoje que na BMW no ano de 2020 já participam com 10% das vendas no mercado nacional, para o ano que vem projeta já um crescimento para 20% e que cresce também na Land Rover, que cresce também em todas as marcas premium. Então, eu acredito que nos próximos anos a maioria dos veículos viram híbridos nesse segmento premium. Hoje a gente tem uma X5 que, vamos pensar, a primeira versão da X5 no motor 6 cilindros fazia 3, 4 km com 1 litro de gasolina. Hoje é um carro de 400 cavalos, 6 cilindros, andando na cidade de São Paulo, fazendo em torno de 25 km com litro, com essa sobrecarga do motor elétrico. Realmente, 25 km por litro? 25 km com litro, ainda tem isenção do rodízio para a cidade de São Paulo. Então, é um segmento que cresce. Os híbridos plug-in já é uma realidade e que vai crescer nos próximos 2, 3 anos, talvez tomando todo o mercado. Acredito que em 23, 24 toda a frota seja nessa linha de híbridos e que depois ele se transforme em elétrico, tendo aí a redução dos custos de baterias. A gente fala com todas as classes do A ao C, Rogério. Quando se fala em híbrido, para quem não sabe, né, são os carros com 2 motores, o motor a combustão e o motor elétrico. Quando ele para no semáforo, por exemplo, o motor desliga, né? Isso mesmo. Hoje tem veículos híbridos, parte desses veículos híbridos que andam com motor elétrico, tem uma autonomia, não é uma autonomia tão extensa, mas é uma autonomia de até 50, 60 quilômetros. O que, para um uso numa cidade de São Paulo, é o ideal. Você consegue ir para o trabalho num trajeto de 15, 20 quilômetros e voltar e carregar toda a noite. Tem clientes que dão relatos engraçados. Eles falam assim, olha, Rogério, esse final de semana eu saí para a rodovia para dar umas aceleradas com o meu carro, para ver se eu queimava um pouco daquela gasolina velha, porque eu não estou consumindo a gasolina. E ele pode selecionar o carro para andar só com aquela parte de elétrico e ficar ali chegar até uma velocidade em torno de 110 a 120 km por hora. Quer dizer, você tem ali, a não ser que tenha uma necessidade de torque, onde você dá um kick-down ali no acelerador, e aí o carro entende, opa, ele está precisando de torque, vamos fazer a combinação dos motores a combustão e elétricos, e aí a gente tem realmente toda a força do veículo. Mas hoje os veículos híbridos funcionam muito bem. Giovana, mulher no volante, você logicamente gosta de dirige bem pra caramba, eu sei disso. Dirige. A sua pergunta para o Rogério não sobre automóvel. Multas. Hein? Olha, não tenho multas. Já renovei minha carteira pela 3ª vez, não tenho multas. Daqui na casa dela não tem radares também, viu, gente? Tem sim. Não, Rogério, eu vendo você falar, né, do futuro, né, é promissor. É promissor. Pensando no mercado nacional, né, o mercado nacional, o PIB tem a previsão de crescimento de 4%, 4,5%, vi dados da Fiesp ontem, né? E o mercado, o emplacamento de veículos, ele sempre acompanhou a linha de tendência do PIB. Então, acredito que o mercado deve crescer em torno aí, o mercado total em torno de uns 10% ano que vem. A gente está falando de esse ano fechar na casa de 1.800.000 carros. Pode ser que o ano que vem feche na casa de 2 milhões, 2 milhões e 50 mil unidades, onde o mercado premium ele vem crescendo essa participação. Quando a gente pega em 2013, que foi o maior ano do mercado de automóveis, com 3 milhões e 500 mil unidades,
o mercado prêmio participava com 0,9% disso. Depois de 2015 para cá, o mercado prêmio ele aumentou essa participação. Hoje o mercado prêmio participa na casa de 2,5% do mercado total. Então, se vier um mercado em torno de 2 milhões de unidades, a gente fala que o mercado prêmio deve fechar na casa de 50, 53 mil unidades, que é um crescimento comparado esse ano, nessa faixa também de 12%, 13%. Quando você fala aqui em retomada econômica, o assunto é para Danilo Magri. Vai lá, Danilo. Hoje está animado o papo aqui, bastante gente com curiosidade sobre o setor automotivo. Futebol e automóvel, o brasileiro gosta muito, né? É verdade, aproveitando esse gancho, né, o brasileiro ele tem uma relação emocional com o veículo, né? Sim. O fator de consumo de um veículo do brasileiro, ele ainda tem um fator emoção muito mais associado talvez do que em outros países mais pragmáticos, onde você realmente vai focar o consumo, a segurança, o design. O brasileiro, a gente fala, né, que principalmente no marketing, que o carro ele é a extensão da personalidade de muitos brasileiros. E aí você tocou um assunto muito interessante, que o setor automotivo ele sempre foi um índice do PIB brasileiro, né? Ele sempre acompanhou a aceleração ou desaceleração da economia. Como que você vê, então, esse pós-pandemia, essa retomada econômica, como esse setor ele vai reagir? Você já espera, então, um crescimento em 2021, como você falou, mas principalmente o modelo de consumo do brasileiro com automóvel. Essa tendência vai mudar? O brasileiro ele vai ficar mais racional na sua compra? Como você enxerga isso? O setor automotivo ele corresponde a 5% do PIB nacional, né, que é uma participação grande. Tem alguns pontos aí da pandemia, né, que eu acho que pode vir como vetores positivos. Aí a gente pode falar que o surgimento da vacina é um vetor positivo. A taxa de juros baixa na Selic, que dá condições de financiamento e dá liberação de estoque, então acho que isso ajuda bastante. Eu acho que o patamar do câmbio, que vendo os dados da Fiesp esse ano, eles têm uma previsão de fechar 5,38. Falar de câmbio é uma coisa bem difícil. Falam de uma redução para 5,20 em 2021 e R$ 5,00 para 2022. Tomara que seja isso, para que a gente consiga manter, principalmente nossos produtos que são importados, consiga manter aí essa linha de preço que a gente tem hoje, que já em 2020 a gente passou por alguns reajustes. Aí podemos dizer que a gente trabalhou 2020 com 3 reajustes que foram na casa ali de 15%. A tendência de consumo, com a redução das viagens internacionais e que aquele cliente que ia ter principalmente no mercado premium, ia ter um gasto ali com babá, com filhos, viajando internacionalmente. Tem também o pessoal não quer entrar mais em avião nesse momento, então a gente vê que tem acontecido mais viagens de carro. Eu tenho um amigo de Campo Grande que me ligou perguntando, Campos do Jordão tá aberto? Como é que tá? Eu quero fazer uma viagem com os meus filhos de carro até Campos do Jordão, porque eu tenho na minha memória que eu viajava com os meus filhos, com meu pai, e eu nunca dei essa experiência para os meus filhos que têm 7, 8 anos de viajar de carro, então eu quero passar essa experiência para eles. Atrelado a isso, eu acho que tem também a própria taxa de juros baixa e pessoal que tinha dinheiro parado colocou o dinheiro para circular, o que ajuda também o segmento automotivo. Eu acho que o próprio medo do Covid em usufruir um pouco mais do capital também acabou gerando, a gente que trabalha no mercado de luxo, acabou gerando um consumo maior por utilizar aquele capital ali que não está rendendo mais no banco. Eu acho que todos esses movimentos, né, o medo da Covid e tudo isso acabou gerando aí um maior consumo perante um mercado que teve uma disponibilidade um pouco menor em algumas montadoras mais, em outras montadoras menos. Entendi. Pode falar. Não, interessante que a gente já falou isso em algumas entrevistas aqui, né, Clemente? Sim. O Covid, ele não criou nenhuma tendência, ele acelerou tendências. E no mercado automotivo não é diferente. O brasileiro, e já tivemos outros convidados aqui foi ruim, ao mesmo tempo foi bom também, no sentido de você mudar um pouco o pensamento, de agir, de inovar, inclusive. O brasileiro, ele ficou mais crítico na sua compra, ele compra pensando mais, racionalizando mais, mas é isso que o Rogério falou da contemplação. Né? Todo mundo ficou preso em casa e estamos dando mais valor para essa viagem de carro com os filhos. Vamos viajar, uma viagem longa, contemplar. E para nós que somos empresários, realmente
é um quadro assim de variáveis múltiplas, né? Difícil prever o futuro e o futuro de cada mercado. Muito interessante isso. Eu gosto de dirigir, sempre gostei de dirigir desde garoto e tal, e o grande barato do carro, da mão ao volante, é o ronco do motor, é passar marcha. E o motor elétrico não tem barulho. Isso está mudando, viu, Clemente? Hein? Está mudando bastante. Tá, né, a nova geração já não tem essa aspiração da potência do motor, já são outros... O barulho do motor, de passar marcha, da retomada, velocidade. Isso vai acabar, né, Rogério? Clemente, esses dias saiu até uma reportagem do Rubens Barrichello andando em um veículo elétrico. E aí o Rubens fala, nossa, eu tive a sensação de voltar para um carro de Fórmula 1. E os carros elétricos, cada dia mais, eles são muito potentes, eles não têm a inércia, né? Eu sei que tem, talvez, a veracidade do motor a combustão, o barulho. Acho que nós que somos petrolhead adoramos esse negócio, mas os veículos elétricos, eles passam muita emoção. E hoje tem aí os simuladores de som que simulam um barulho de motor. Convido você para fazer um test drive lá na Austin que você vai surpreender. Você já tem um veículo? Eu tenho veículos elétricos aqui nas unidades de São José dos Campos. A gente tem o iPace, tem o i3 na BMW, tem o iPace na Jaguar Land Rover, e alguns modelos, como exemplo, o i8 na BMW, ele simula o barulho de um V8 nas caixas de som. É pro Clemente esse carro. Clemente, aí você vai poder escolher o barulho do motor quando você independente do carro. Então tá resolvido o problema. Tá fácil de resolver. Então tá bom. Agora, em relação a essa questão do barulho e os pedestres, porque é uma situação que também tem se discutido muito, né? Porque pro pedestre, que às vezes, ainda mais agora, né, que os pedestres andam com a cabeça enfiada para baixo, olhando para baixo no celular, né? Quando você tem um carro, uma moto que faz barulho, eles já ficam atentos. Agora, no caso do carro elétrico, que não tem o barulho, como é que eles vão resolver essa situação? Hoje, eu vejo que assim, os veículos estão muito tecnológicos na parte de segurança, né? Então, todos os carros contam com muitos sensores. Eu mesmo manobrando meu carro na garagem hoje de manhã, ele freou do nada, eu queria ir mais um pouquinho, ele não deixava porque eu já estava a 15 centímetros da pilastra e ele tem os sensores que não deixam você avançar mais do que aquilo. Então, os veículos, eles têm uns sensores que é acima de 50, até abaixo de 50 km por hora, se ele encontra um objeto a 1 metro de distância, ele freia. Então seria a direção assistida. Hoje a gente pode falar que a gente está muito próximo aí os veículos autônomos, eles têm 5 níveis, né? E o nível 1 é aquela condução onde você tem o piloto automático acelerando dentro daquela determinada velocidade para você. O segundo nível é um piloto automático um pouco mais inteligente, onde ele também tem a função freio e consegue ler algumas faixas. No terceiro nível, ele já começa a ganhar funções de autonomia, como terçar volante, e no quarto nível, que é o que a gente não chegou ainda, e a gente precisa da internet 5G para poder chegar, e que já estamos aí já, porque o 5G ele antecipa milissegundos, e aí com isso, é lógico, num carro a 100, 120 km por hora, você realmente pode ter a reação correta de pensamento. Esse nível 4, onde você já não vai mais ter que segurar o volante, acredito que está muito próximo de chegar no nosso mercado. É bom, mas... E aí o nível 5 é carro sem volante, né? Então, para você que gosta de dirigir e sentir o ronco do motor, em breve será só dentro dos autódromos mesmo. Eu vejo que você vai ter que contratar um dia para dirigir e sentir essa emoção, porque nas ruas a tendência realmente é segurança, economia de combustível. Isso é o lado bom da coisa, né? Tem um lado ruim que você... A sociedade evolui também, Você não tem mais o carro à mão, que é o carro que vai te levar, não é você que vai levar o carro, né? Seria essa a lógica. Por outro lado também, em matéria de segurança, né? Mas está aqui falando hoje com o Rogério Mota, que é gerente-geral da Austin Group, que tem lojas em São José dos Campos, concessionárias em São José, em São Paulo, e em breve também em Santos, é isso, né? Em Santos nós já temos. Esse ano, janeiro de 2020, a gente abriu a concessionária BMW em Santos. Então tá bom, então. Sucesso, você, muito obrigado pela entrevista, obrigado, Danilo. O papo é muito bom, mas nós temos, infelizmente, é curto, né, Danilo? O ano que vem tem que conversar na direção aqui, com o Edson, que está ouvindo a rádio. Vamos pedir 10 minutinhos a mais. Vamos dar o tempo, né? Porque o papo é bom, né? Não, eu tenho uma ideia melhor. A gente marca vários dias, porque assim o pessoal vai absorvendo melhor. É muita informação. Se a gente jogar tudo de uma vez, vai ser difícil. A gente já fica meio assim, deixa eu agradecer aqui ao Newton Serpa, está participando aqui pelo chat da nossa transmissão ao vivo do YouTube, mandou um abraço. Ele fala, inclusive, que o próprio pessoal que trabalha na área de manutenção tem que se preparar aí para as novas tecnologias que já estão acontecendo, né? É verdade.
Rogério, bom dia você, sucesso, muito obrigado, hein? Muito obrigado, Jovem Pan São José dos Campos, obrigado Danilo também aí pelo convite e à disposição aí nas concessionárias aqui em São José dos Campos, BMW, Jaguar Land Rover e Triumph. Endereço? Para quem não sabe? A gente está aqui no Colinas e no Aquários, na Avenida Augusto Cury. Sim. A gente tem ali a concessionária Jaguar Land Rover e Triumph e aqui no Aquários a gente tem a concessionária BMW. Sucesso. Okay. Danilo, obrigado, Danilo. Obrigado, até semana que vem. Muito obrigado. Vamos agora aos indicadores econômicos. Os mercados de ações dos Estados Unidos fecharam em alta ao fim da sessão volátil ontem. O Dow Jones subiu 1%, fechou em 29.554 pontos e o Nasdaq Composite teve alta de 0,11% para 11.867 pontos. Euro cotado a R$ 6,43 com alta de 0,77%. Aqui no Brasil, o Ibovespa subiu 1,26% e fechou em 107.378 pontos, com volume financeiro negociado de 28 bilhões de reais. Enquanto isso, o dólar comercial registrou valorização de 0,88% e fechou valendo R$ 5,43. Agora 7h42. Repita. 7h42. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio 235 Royal Park. 7h46. Repita. 7h46. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. No confronto direto entre Atlético Goianiense e Sport, na luta contra a zona de rebaixamento, melhor para o clube goiano, que venceu por 1-0 na noite de ontem, em jogo que encerrou a 22ª rodada do Brasileirão. Janderson fez o único gol na Ilha do Retiro e garantiu o triunfo do Dragão, que quebrou o jejum de 5 partidas sem vitória na Série A. Já o Leão amarga a segunda derrota consecutiva. O Brasil já está na Argentina, visando as 2 partidas pelas eliminatórias da Copa América de Basquete, que marcaram o retorno da seleção brasileira às quadras. A última vez que o Brasil entrou em quadra pela competição foi no dia 24 de fevereiro, vitória sobre o Uruguai. Os duelos acontecem na próxima sexta e sábado em Buenos Aires, dentro de uma estrutura de bolha sanitária contra a Covid-19, contra Panamá e Paraguai. A primeira lista de atletas foi divulgada em outubro, com todos atuando dentro do Brasil. A única exceção foi Caio Pacheco, que joga na Argentina. Os 12 anos de D'Alessandro no Inter têm data marcada para chegar ao fim, 31 de dezembro deste ano. O argentino anunciou ontem que não irá renovar seu contrato com o clube. O Camisa 10 comunicou a decisão ao lado do presidente Marcelo Medeiros. A história de mais de uma década com gols, recordes e títulos se materializaram na emoção que embargou a voz do argentino em um comunicado lido por ele. De acordo com o jogador, a decisão é pessoal e a despedida não significa aposentadoria. Rádio Jovem Pan. Estradas. Rodovia Presidente Dutra já apresenta problemas aqui em São José dos Campos. A gente tem lentidão no sentido São Paulo, no quilômetro 137, na pista expressa, e também no 144, na pista marginal. Os 2 pontos aí por causa do excesso de veículos. A partir de Guarulhos, a gente continua com trânsito lento, começando ali no quilômetro 207, no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos, na expressa, e também no 209, só que aí no sentido Rio de Janeiro. Os 2 pontos aí na altura de Guarulhos por causa da quantidade de veículos nesse momento. Um pouco mais à frente, no 222 e também no 229, voltando aí ao sentido São Paulo, na pista marginal, também tem lentidão agora na rodovia Presidente Dutra. Pela rodovia Ailton Senna, trânsito lento no sentido capital, começa ali no quilômetro 25 e vai até o quilômetro 15 neste momento. O corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue aqui na região do Vale do Paraíba, com trânsito fluindo bem. Ao Oswaldo Cruz, que liga Taubaté, Ubatuba, Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá
acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Todas, neste momento, seguem com trânsito fluindo bem e, de forma geral, tem sol. Tem alguns pontos ainda com tempo nublado, mas, de maneira geral, o motorista não enfrenta problemas com visibilidade aí nestas 3 rodovias. 7h49. Repita. 7h49. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio 235 Royal Park e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h53. Repita. 7h53. E vamos até Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Giovana. Foro privilegiado continua incomodando e rasgando o caput do artigo 5º da Constituição brasileira, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Mas constituições estaduais, quase todas, incluíram gente no foro privilegiado. Chefe de polícia, o promotor público, o Ministério Público das Assembleias Estaduais, o defensor público. O Supremo ontem no plenário derrubou isso. Em 5 estados, e tem mais, né? Os 5 estados em que isso foi derrubado, em ações de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade, a chamada ADIM, do Pará, Pernambuco, Amazonas, Alagoas e Rondônia. Havia 17 ADIM, ainda tem, da Bahia, de Goiás, de Roraima, Minas Gerais, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rio de Janeiro, Ceará, São Paulo e Acre. Foro privilegiado. Como se gosta de privilégio nesse país. E como tal foro privilegiado tem atrapalhado a Corte Constitucional Brasileira, que é o Supremo. O Supremo está julgando como se fosse primeira instância de tribunal criminal nos tais foros privilegiados que tem como foro privilegiado o Supremo, que é o caso de deputado estadual, deputado federal, senador, ministro, e presidente da República. Aliás, o presidente da República, ex-presidente da República, foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que jurisdiciona Curitiba, onde ele fora condenado em primeira instância. O tribunal confirmou 8 anos e 10 meses de prisão por causa do triplex. Pois agora, este tribunal teve que considerar inexistente, por falta de critério de ser uma ação popular. Vejam só, foi uma ação de um de um advogado de Santa Catarina pedindo 6 trilhões de reais, com multa diária de 200 milhões pelo descumprimento, ao governo da China para indenizar o Brasil pelos estragos feitos pelo coronavírus. Isso não se enquadrou em ação popular. Ele chegou a incluir aí o exército chinês e o Instituto de Virologia de Wuhan. E tem boas razões para isso, porque a China fez aquela monumental muralha que a protegeu dos seus inimigos mongóis, e não conseguiu pôr uma muralha em torno de Wuhan para evitar que o vírus se espalhasse pelo mundo e saísse matando, como aconteceu. Ele incluiu, como não podia processar aqui no Brasil o governo da China, ele incluiu como responsáveis o governo brasileiro, o presidente Bolsonaro, a Advocacia Geral da União e até o secretário de imprensa da presidência, e botou também a OMS. Foi uma boa ideia, embora inexequível. Talvez ele se dirija agora à Corte Internacional de Justiça, Pode ser que, de certa forma, faz sentido a responsabilidade da China nisso tudo. Bom, e por falar em vírus, a Argentina fez lockdown e já ultrapassou o Brasil.
cada vez mais longe. A Argentina está com 816 mortos por milhão de habitantes, o Brasil com 795. Só para informar, Estados Unidos com 794 e aumentando. Nós estamos agora em 7º lugar, estamos caindo de posição, não estamos subindo mais, estamos caindo e talvez os Estados Unidos nos superem. Eu estou dizendo isso porque estão fazendo o marketing da segunda onda. Lá na Europa já passaram para a terceira, porque na segunda não colou. O povo saiu para a rua contra a máscara e contra a lockdown. E fez movimentações grandes, né, protestando. Na Alemanha, na Inglaterra, na Itália também. Estão falando lá em São Paulo, não, a segunda onda está aqui. Espera aí, São Paulo estava com 119 óbitos por dia, segundo o cartório de registro civil, que é a fonte fidedigna. Em junho, 119. Agora está em 15 a média móvel. Portanto, despencou. Né? O Brasil, que já teve a média móvel em 20 de julho de 971 óbitos, agora está com 150. Então, está em queda. Estamos em queda. E obtendo resultados com a prevenção e com o tratamento precoce. Inclusive, um dos defensores do tratamento precoce está fazendo exames em Porto Alegre, está com Covid, o deputado Osmar Terra, né? E ele é grupo de risco, mas está se saindo muito bem porque ele fez o tratamento precoce e a carga viral dele provavelmente está bem baixa. Que tenha melhoras. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição regional, oferecimento T-Line Jeep, São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. Assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230.